Fala, povo de Deus, bendito é o nome do Senhor. Mais uma vez, eu aqui, pastor Vanderlei Vilela, da Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dirijo um templo em Terra Nova, que é um bairro da nossa cidade. Tenho muito prazer e satisfação em, mais uma vez, trazer a palavra do Senhor para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre as recompensas de um chamado. Quando nós atendemos o chamado do Senhor, quando compreendemos a importância de viver esse chamado, também somos recompensados pelo Senhor. A diferença muitas vezes é a compreensão dessa recompensa, porque nem tudo que nós entendemos humanamente como recompensa é a visão de Deus. Então, por isso que eu quero trazer isso para você. E olhando esse detalhe, uma das primeiras questões que vem para nós como recompensa de Deus é a unção. Se você é chamado por Deus, se você recebeu um chamado de Deus, então automaticamente a unção de Deus também vai vir sobre a sua vida. Essa unção te habilita para fazer tudo aquilo que o chamado compete ou que ele exige. Unção é capacitação. A unção, na verdade, vai declarar alguém que é separado para uma determinada situação, para uma determinada função. Então, o chamado te separa. Vem a unção gerando exatamente essa separação. Essa unção traz habilidade, essa unção traz poder, ela traz autoridade, ela traz uma série de questões, sabe, que vai te ajudar a desenvolver o chamado de Deus sobre a sua vida. Essa unção nem sempre vai ser perceptível pelas pessoas que estão à sua volta e não é o mais importante. O mais importante é você compreender que é ungido por Deus. Essa unção, ela tem um efeito maior sobre a sua vida quando você entende que há uma unção que te habilita para desenvolver aquilo pelo qual você foi chamado. Mas é sim uma recompensa do Senhor para a sua vida. Essa unção, ela vai trabalhar a ideia que muitas vezes vem sobre nós no que diz respeito à incapacidade. Nos julgamos incapazes, nos julgamos inferiores, até mesmo as outras pessoas, e essa unção vai neutralizar essa condição. Então, é muito importante compreender isso. Outra coisa que eu quero falar para você é intimidade. Intimidade com Deus é um benefício da unção. Mediante o chamado, se faz necessário intimidade. Intimidade que vai trazer relacionamento ou que provém de um relacionamento. Então, automaticamente, toda pessoa chamada por Deus, ela vai ser trabalhada e ela vai trabalhar essa ideia da intimidade. Por quê? Para atender o chamado, a necessidade de busca, a necessidade de oração, a gente sempre fala sobre isso, a necessidade de entrega ao Senhor. E quanto mais perto de Deus, maior a intimidade, mais perto de Deus, maior a possibilidade, condição de relacionamento. E na intimidade ou na busca da intimidade, baseado nesse relacionamento, você vai ter vertentes diferentes. Então, por que às vezes uma pessoa que é chamada por Deus, ela compreende as coisas de forma diferente, ela entende as coisas de forma diferente, ela acaba agindo de forma diferente? Porque o relacionamento que ela tem com Deus vai gerar intimidade, e a intimidade, um posicionamento completamente diferente. Exemplo, diante das adversidades, quem tem chamado, quem tem intimidade, vai lidar de forma diferente. Por quê? Há um nível de confiança, um nível de entrega, um nível de conhecimento em relação ao caráter de Deus. Então eu compreendo melhor qual é o caráter de Deus quando eu tenho intimidade, essa proximidade. É mais ou menos o fato de você chegar à casa de alguém que você conhece e que tem muita intimidade. Você se julga no direito ou com liberdade para, por exemplo, entrando na casa dessa pessoa, abrir geladeira, pegar água, tomar um suco, fazer aquilo que, na verdade, em casa de outras pessoas você não faria. Quem tem intimidade com Deus, olha que extraordinário isso, vai experimentar a oportunidade de agir e interagir com Deus de forma diferente. Um dos benefícios relacionado ao chamado. E eu queria aproveitar para você, hoje aí o cenário um pouquinho diferente, uma situação um pouquinho diferente, mas a palavra ela vai entrar e vai cortar a sua vida naquilo que for preciso. Então fique atento com a gente até o final. Outra questão interessante que eu quero falar com você é proteção. Quem tem chamado também tem proteção como benefício, tá? Essa proteção,
ela vai trabalhar na sua vida a segurança que Deus quer gerar em relação às questões espirituais, no mundo espiritual. Satanás se levanta, ele vem com ódio, ele vem para roubar, matar e destruir, ele quer neutralizar a sua vida, mas há uma proteção maior sobre a vida daquele que é chamado. Tão simplesmente por causa do chamado? Não, por causa da entrega, por causa da intimidade, por causa da unção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Então o chamado te habilita a um relacionamento diferente. E esse relacionamento diferente, muitas vezes, vai fazer com que o diabo, nosso adversário, tente se levantar para neutralizar a vida daquele que é chamado. Porque esse que é chamado por Deus e vive uma vida de busca constante, ele vai se colocar contra o diabo, ele vai se levantar também contra o diabo. Então o diabo vai olhar para essa pessoa e ver que ela é diferente, tá? E eu queria que você compreendesse, existem muitas pessoas dentro da igreja que têm um chamado, mas não desenvolvem, que têm um chamado, mas não têm uma vida de entrega ao Senhor. Então ele vai passar despercebido muitas vezes. Agora, quando na verdade você vai atrás para desenvolver, eu vacilei agora, o cameraman lá está me dando um sinal e eu dei joia para ele, olha que vacilo. Então, quando você na verdade vai atrás de buscar essa intimidade com Deus, isso vai mexer diretamente no mundo espiritual em relação àquilo que o diabo tende a fazer para neutralizar a sua vida. E aí vem a proteção de Deus, através dos anjos do Senhor, que vão trabalhar a favor daquele que é chamado, entendeu? A palavra de Deus, a determinação da palavra de Deus em proteger aquele que é chamado. Então, proteção, resumindo, é algo permanente na vida daquele que busca desenvolver o chamado de Deus, tá? Proteção em todos os aspectos, até mesmo relacionada às pessoas que estão à volta daquele que é chamado. Muitas vezes, aquela pessoa que é chamada, ela está focada no chamado, ela está focada em desenvolver aquilo que Deus determinou para a vida dela, e as circunstâncias à sua volta nem sempre vão ter o mesmo cuidado, a mesma atenção, mas Deus, através da proteção, vai gerar para essa pessoa o desenvolvimento de tudo aquilo que muitas vezes, por sermos seres humanos, a gente não compreende, ou a nossa mente não consegue abarcar. E às vezes, por causa de atenção em determinada área, o nosso chamado poderia ser prejudicado, a nossa vida poderia ser prejudicada, mas Deus vai realizar um milagre, deixa eu repetir isso aqui, Deus vai realizar um milagre para proteger a sua vida. E por último, eu quero falar de correção, sabe? É um benefício do chamado, correção. Entende? A Bíblia vai declarar que a quem muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado. A Bíblia também vai falar que Deus corrige aquele filho que ama, não é verdade? Então, quando eu sou chamado e compreendo essa verdade, correção é inerente. Eu vou ser corrigido pelo Senhor, entende? Deus não vai permitir que eu me atropele, que eu tropece nas minhas próprias pernas. Então, automaticamente, esse relacionamento com Deus, essa proximidade com Deus, vai gerar também a correção, que é aquela famosa chamada de atenção, sabe? Muitas vezes, aquele que é chamado, ele vai ter esse relacionamento íntimo com Deus e Deus vai corrigir a vida dessa pessoa, vai confrontar a sua característica, muitas vezes a oscilação no caráter, muitas vezes algo que para a maioria das pessoas passaria como despercebido. Quem tem um chamado e quer desenvolver o chamado, Deus vai estar sempre corrigindo, aparando as arestas, se a gente quiser usar essa linguagem, para que essa pessoa erre menos, para que essa pessoa não venha gerar escândalo à obra do Senhor. E aí, dentro disso, existe algumas exigências que vêm para a vida daquele que é chamado como proteção. Então, um exemplo, uma pessoa comum na igreja, uma pessoa que não desenvolve um chamado, uma pessoa que simplesmente está em Cristo, ela tem liberdade, ela pode, não sei, ter um lazer, ou a busca por um lazer de uma forma mais específica, uma vida mais social. Quem tem um chamado, nem tanto. Deus vai corrigir, vai exigir daquela pessoa uma vida de oração, de busca. Então, em alguns momentos, em algumas situações, onde todo mundo
mundo vai andar em uma direção, aquele que tem um chamado pela correção de Deus, pela exigência de Deus, vai ter que viver uma vida de restrições, jejum, oração, leitura da palavra, consagração, uma vida mais separada. Muitas vezes Deus vai exigir isso, achei a palavra, um limite, vai limitar mais vezes ou de uma forma maior a vida daquele que é chamado. Ele vai ter uma limitação maior, e limitação é proteção, ok? Então, que a palavra do Senhor venha sobre a sua vida, que Deus possa motivar você e te encorajar para cumprir o chamado. A outra coisa que eu quero dizer para você é para que você venha seguir a gente nas redes sociais. Siga, se inscreva, melhor dizendo, no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, comente, entendeu? Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, fique atento nos nossos cultos. Você tendo oportunidade, vem participar conosco e você vai ser com certeza impactado por tudo aquilo que Deus nos impacta. Vem através do poder dele gerar em nós transformação. Ele vai fazer com você também. Que Deus te abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.